Em entrevista à Flamengo TV, José Botto diz que o Flamengo já está em fase de negociação com os nomes para as janelas de meio de ano, para o Super Mundial, e a janela normal, que abre no meio do ano. Também, né, tem o Super Mundial daqui a pouquinho também. Eu queria saber de você, Botto, como está o Flamengo, como está observando esse período do mercado também. O mercado vai abrir uma janela de 1 a 10 de junho, que é para as equipas que vão ao Mundial, e depois vai haver a janela normal de inverno aqui, de verão na Europa, onde muitas mexidas se passam, não é, em todo o lado. Só deixar aqui para os telespectadores da Flamengo TV que todo o processo de seleção, de visionamento, de discussão interna sobre os jogadores que hão de vir já está terminado e nós temos os alvos bem identificados e já entramos em fase de negociação com eles e para que venham o mais rápido possível para juntarem a nós e para fazerem o elenco ainda mais forte do que aquilo que ele já é. Vamos falar disso nesse vídeo. Eu me chamo Cristiano Oliveira, eu sou scout formado pela PFSA, eu sou analista de talento, sou popular, observador ou olheiro e vamos tocar em pontos que eu gostaria de dividir com vocês como analista. Primeira coisa que a gente precisa falar nesse momento no Flamengo é fazer uma relação entre os padrões do Botto, o modelo de jogo do Felipe Luiz e as carências do elenco do Flamengo. Vamos tocar nesses 3 pontos. Primeiramente, essa relação entre os padrões do Botto, o modelo do Felipe e as carências do elenco do Flamengo estão diretamente relacionados à situação seguinte. José Botto foi contratado pelo Flamengo lá em dezembro de 24, ou seja, ele completa aí 6 meses de trabalho, mas é a primeira vez que ele terá uma janela dele, ou seja, ele vai poder fazer o que ele precisa fazer com, eu diria, o mínimo de recursos. Não sei quanto o Flamengo dispõe de recursos, mas com certeza é bem mais do que o Flamengo dispunha lá no início do ano, onde haviam ali algumas questões financeiras a serem sanadas. A segunda situação é entender que o Botto ele é um profissional, e eu já disse isso lá atrás quando ele vinha para o Flamengo, que muitas vezes prefere a característica ao nome. Então, muitas vezes a gente vai ver atletas desconhecidos, mas que serão muito úteis aos times que ele dirige, aos times que ele é diretor esportivo. A terceira coisa, nesse ponto dos padrões do Botto que a gente precisa tocar, é a forma como o Botto conduz as negociações e que não necessariamente vão ser jogadores em fim de contrato, como é o caso do Jorginho, por exemplo, que é um excelente nome. Mas pode ser algum nome que está fora aí do radar da maioria dos scouts, da maioria dos nomes ventilados. O segundo ponto nessa equação é o modelo de jogo do Felipe. A gente sabe que o modelo de jogo do Felipe é um modelo diferente. O Felipe Luiz, como bebe, e aí eu vou irritar muita gente agora, mas bebe da fonte do jogo posicional, há uma probabilidade maior de que o Flamengo contrate jogadores que já executem ou compreendam esse modelo. E, além de tudo, que tenham experiência o suficiente para poder executar esse modelo em pouco tempo. E eles vão fazer com que o Felipe compre tempo no Flamengo, ou seja, que o Felipe consiga entregar o time considerado ideal antes do fim do ano. Isso é a minha opinião, tá? E aí, de posse dessas informações, o Felipe vai escalar os melhores com relação ao modelo dele. Um modelo pressionante, um modelo de posse de bola, um time que se defende com a bola, um time também que vai precisar ser melhor nas finalizações. E aí diria eu que o Flamengo vai atrás de nomes melhores para o setor de ataque. Isso é óbvio, né? Você que está aí do outro lado já faz isso, já olha isso e tem essa percepção, assim como eu a tenho. Sobre as carências do elenco do Flamengo. Acho que esse é o ponto que a gente vai tocar um pouco mais, porque ele é um ponto mais sensível, porque envolve vindas, mas também envolve saídas. Né? Envolve entradas, mas também envolve saídas. Por quê? Porque o Flamengo, na minha opinião, tem algumas carências muito claras no seu elenco, inclusive tendo jogadores da oposição. Tá? Eu queria aqui falar, e aí não quero que me entendam mal, entenda que eu tenho alguma coisa com relação a algum jogador, que eu tenho alguma coisa em particular ou pessoal com algum jogador, é só trabalho, tá? É só avaliação.
Vamos lá, vamos começar pelo gol. O Matheus Cunha, para reserva, ele é um goleiro que não inspira confiança. E eu já falo isso há muito tempo. Ah, Cristiano, é pelo jogo de ontem? Não, não é pelo jogo de ontem. É pelo jogo, é pelo padrão que ele vem demonstrando em vários jogos. Se a gente for pegar o recorte do Matheus Cunha em 2023, por exemplo, né, quando o Flamengo disputou ali a Copa do Brasil contra o São Paulo, o Flamengo leva aquele gol do Caleri, em 2 falhas do Ayrton Lucas e do Matheus Cunha, a gente vai ver que ali existe um problema. O Matheus Cunha ele tem dificuldades em sair do gol. E aí, correlacionando com o jogo de ontem, onde ele sai mal do gol, dessa vez por baixo, o gol do Caleri ele saiu mal por cima e ontem ele saiu por baixo, eu tenho o entendimento de que o Flamengo precisa contratar um goleiro melhor. Ah, Cristiano, é um goleiro melhor para ser reserva? Há goleiros melhores. E a gente pode tocar nesse ponto futuramente, um outro vídeo nos nomes. Mas eu queria que você ficasse ligado aí em 2 nomes de goleiros para dar uma olhada e entender, né, o padrão de goleiro que o Flamengo talvez deva buscar. Eu vou citar 2 goleiros de idades diferentes aqui. O experientíssimo Nahuel Lossara, do Lanús, e o jovem, que agora está voltando de lesão, mas é um excelente goleiro, é o Pedro Morisco, do Curitiba. Indo agora para a lateral direita do Flamengo. A lateral direita do Flamengo, para mim, é um ponto crítico, porque existe uma iminência da saída do Wesley. Parece que o Flamengo já tem recebido várias propostas e provavelmente já está avaliando a melhor proposta, tanto para o atleta quanto para ele. Então, existe uma iminência que o Wesley saia. Então, sem muitas delongas, eu queria falar 2 nomes aqui. Nelson Semedo, que atuou no Benfica e no Wolverhampton. 31 anos, ótimo. É um lateral bem parecido com o Wesley, inclusive. O Wesley, na verdade, é parecido com ele porque ele é mais velho. Então, mantém-se a característica. Tá? Esse é um nome para as pessoas ficarem de olho aí, porque eu acho que é um bom nome. Lateral esquerda. Lateral esquerda, também ali, o Flamengo tem algumas questões fundamentais, na minha opinião, com o Ayrton Lucas, que é um lateral que tem algumas dificuldades de defender bolas cruzadas no segundo pau, um lateral que tem algumas dificuldades defensivas, em que pese que o Vinha está voltando e que o Alexandro é um lateral de seleção, mas fazendo algumas ponderações aqui. O Alexandre não vai jogar todos os jogos por conta da idade e o Vinha está voltando de lesão. O Flamengo precisa de um lateral de um nível melhor, na minha opinião. Por quê? Porque o Ayrton, no recorte de jogos longos, ele não tem conseguido desempenhar o seu melhor papel. Ah, é o modelo do Felipe? É por conta do atleta? O atleta enfrenta algum problema? Eu não sei dizer ao certo o que é exatamente. Mas o ponto é que o Flamengo vai precisar ir ao mercado para buscar um lateral de um nível melhor. Negociar o Ayrton Lucas, trazer um lateral de um nível melhor. Eu tenho acompanhado já há algum tempo, vocês sabem, eu acompanho o futebol sul-americano, quem não sabe, sabe agora. E tem um garoto lá no Argentino Júnior que me chama muita atenção, chama-se Román Vega. 21 anos e, na minha opinião, é um dos grandes laterais da América do Sul, junto ali do Júlio Soler. O Román Vega, por exemplo, é um lateral que tem potencial para ser um cruzador de elite, cruza de exatamente de qualquer lugar e tem um potencial defensivo absurdo. Né? Aqui fazendo um pequeno parêntese, voltando à lateral direita, infelizmente o Joaquim Garcia não está disponível, que se machucou no primeiro jogo da temporada, mas é um puta prospecto para o Flamengo ficar de olho também, por exemplo. Joaquim Garcia, do Vélez Sarsfield. Então esses para mim seriam nomes para as laterais. Agora, para meia, eu queria irritar um pouco você, porque eu vou te irritar com certeza, né? Eu queria falar aqui alguns nomes e um dos nomes vai te irritar com certeza. Você vai falar, esse cara é maluco. Mas enfim, eu não ligo, né? Opinião impopular, estamos aqui para tê-la. Né? Vamos lá. 3 nomes aí de meias que eu queria tocar, não necessariamente ofensivos, tá? Mas eu vou tocar em 2 nomes de meias ofensivos aqui. 2 nomes estão no México. Tá? Um é o talentosíssimo argentino Juan Bruneta, joga no Tigres.
consegue emular muito bem o Arrascaeta, consegue fazer muitas funções que o Arrascaeta faz dentro de campo, com mais velocidade, com mais volúpia, talvez com não mais talento, mas aí é uma outra discussão. Tá? Eu apostaria, por exemplo, na contratação do Juan Bruneta. Eu gostaria de ver o Juan Bruneta jogando no Brasil, em especial no Flamengo, que é um time, parece que, talhado para que ele atue. Outro cara também do Tigres, eu gostaria de ver jogar no Brasil, esse aí, um nível um pouco abaixo do Bruneta, mas ainda assim muito talentoso, muito diferente, é o Sebastián Córdoba, também do Tigres. Vai se encerrar o contrato desse jogador, um jogador ambidestro, é um jogador passador, é um jogador que encontra muitas soluções criativas nos jogos e chuta no gol. Jogador que tem potencial de um grande chute de média distância. Sebastián Córdoba, do Tigres. Agora, indo para o nome que vai te irritar, eu, Cristiano, já falei isso no canal e vou repetir. Com Pulgar machucado, De La Cruz, eu já toquei nesse ponto aqui, eu já irritei muita gente lá em dezembro e mantenho a minha opinião. O De La Cruz tem uma questão física que é importante e pode ser preponderante para o ano do Flamengo nesse setor de meio campo. Então o Flamengo não vai poder contar com ele, seja lá por suspensões, por cartões, seja lá por convocações e principalmente por lesões. Já disse isso há 6 meses atrás e repito, mantenho a minha opinião, não mudo uma vírgula. Bom? Então o Flamengo precisa sim ir atrás de um volante. Ah, Cristiano, mas o Flamengo está indo atrás de Jorginho. Sim, mas não é a mesma característica. O Flamengo precisa de um dínamo, tá? Um outro dínamo. Então o Flamengo precisa buscar esse perfil de jogador, tá bom? Essa é uma das opiniões que vai te irritar. Agora falando de uma outra característica de volante, de médio, como se fala em Portugal, José Boto, eu gostaria que o Flamengo contasse com o Ilharão. Para mim, dispensa comentários com relação ao jogo. A gente pode discutir se ele se desconecta do jogo, a gente pode discutir se ele é um jogador que tem dificuldades em alguns momentos do jogo, porque psicologicamente ele falha, mas falando de jogador de futebol, de forma completa, de um médio, como deve jogar o médio, para mim o Ilharão é um grande nome. Está sem contrato, conhece o clube, e é uma opção interessante para um clube que pode gastar, mas ainda não pode gastar tudo que normalmente poderia. Tá bom? Então, é a opinião que provavelmente vai irritar 90% da galera do Flamengo. Tá? Não posso aqui te agradar, só te agradar no vídeo, né, querido? Ou querida, desculpa. Brincadeira, mas eu contaria com o Ilharão. Atacantes, eu teria ali 2 nomes também. 2 nomes, inclusive, que jogam fora, e 2 estrangeiros. No Brasil, eu teria contratado, por exemplo, o David Washington, mas ele já está contratado. Né? Eu buscaria 2 nomes. Um deles é o já conhecido, já falei dele aqui no canal, já tem vídeo dele no canal, chama-se Alejo Vélez. Esteve emprestado ao espanhol, mas pertence ao argentino, pertence ao Tottenham. Tá? É um jogador argentino. E, para mim, dispensa comentários. Vindo para o Brasil, seria um dos melhores 9 aqui, atuando em solo brasileiro. Tá? Eu falo isso sem nenhum medo de errar. O jogador que vai provavelmente fugir do radar de muita gente, mas não foge do meu, porque eu assisto jogos dele, é o Paulinho, do Toluca. Paulinho é português, canhoto, finalizador, goleador, 1,88, grandalhão, e emula muito o Pedro. É uma característica que falta ao elenco do Flamengo, né? Esse centroavante que pode emular o Pedro, esse centroavante que pode fazer um papel parecido com o papel do Pedro, que pode, inclusive, fazer a mesma função na mesma posição. É uma alternativa interessante que o Flamengo pode ter. E aí, o que você achou dos meus nomes? Deixa na seção dos comentários. Aproveita também para deixar os seus nomes e a gente futuramente pode vir a repercutir. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima. Valeu!